Milionário disfarçado se entrega por completo após mulher pedir abrigo por uma noite. A tempestade rugia como um monstro enfurecido. Clarice corria. A chuva torrencial batia em seu rosto, tornando impossível enxergar a estrada à frente. Ela havia deixado Davi, seu ex-parceiro, em busca de liberdade. Mas as lembranças do passado a perseguem. Um grito preso na garganta, o pânico consumindo cada parte dela. Quando avistou uma fazenda isolada, seu coração disparou. Era um local distante, cercado por árvores altas que pareciam protegê-la de olhares curiosos. Mas a solidão que emanava daquele lugar fez seu estômago revirar. Com as mãos tremendo, Clarice bateu à porta. O som da tempestade era ensurdecedor, e a porta se abriu, revelando Apolo. Ele tinha a aparência de um simples trabalhador rural, com uma camisa bem surrada e botas desgastadas, mas seus olhos eram de um azul profundo que carregava segredos. Um misto de curiosidade e preocupação cruzou seu rosto enquanto ela pedia abrigo. Ele hesitou apenas por um instante, antes de a puxar para dentro, quase como se estivesse salvando alguém de um naufrágio. Dentro da fazenda, o calor contrastava com o frio lá fora. Clarice enxugou o rosto e deixou que a adrenalina se esvanecesse. A tempestade rugia como um eco de seu próprio tumulto interno. Apolo ofereceu-lhe uma toalha e um copo de água. Mas o jeito como olhava parecia quase desprevenido às suas feridas. Talvez fosse apenas pena, pensou ela. Com o passar das horas, a tempestade lá fora se acalmou. Mas o clima dentro da casa permanecia tenso, como um violão prestes a ser tocado. Entre um gole e outro, Clarice começou a compartilhar sua história. Suas palavras eram dolorosas. Cada frase carregava o peso de anos de abuso e medo. Apolo escutava atentamente, absorvendo cada detalhe, como se estivesse a conhecer um mundo novo e assustador. Ele também tinha suas feridas, algo profundo que o tornava um enigma. Ele falava pouco, mas cada palavra tinha um peso, e Clarice sentiu que formava uma conexão sem igual. Então, tudo mudou. Um barulho forte na porta fez o coração de Clarice quase parar. Davi. Ele havia seguido seu rastro, determinado a trazê-la de volta à força. Clarice congelou, o pânico invadindo seu ser. Apolo, em um instante, tornou-se uma figura imponente. A forma como se ergueu, pronto para proteger Clarice, a fez sentir um misto de alívio e medo. No fundo, sabia que aquele homem tinha algo a mais. Seu jeito de agir, sua postura e aquela tensão entre eles parecia aumentar. Davi entrou, com seu olhar ameaçador e um sorriso de quem se sentia no controle. Ele não só desafiava Clarice, mas agora também Apolo. O clima tenso da tempestuosa noite refletia o caos interno de todos ali. Clarice lutava entre o desejo de se proteger e a revelação de que Apolo talvez não fosse quem aparentava ser. Em um momento, Apolo estava disposto a arriscar sua verdadeira identidade só para garantir a segurança dela. A tempestade lá fora diminuiu, mas a batalha interna deles só começava. Poderiam se reconstruir juntos, ou os fantasmas do passado os separariam novamente. O futuro era tão incerto quanto o céu que agora ficava claro, mas naquelas paredes, sob o olhar de Davi, a verdade estava prestes a ser revelada. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários.
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A pressão no ar era palpável. Apolo ficou de pé, firme como uma rocha diante do vento. Os músculos tensos, prontos para qualquer movimento. Clarice, paralisada pelo medo, sentiu um nó na garganta. O sorriso de Davi se alargou, um brilho cruel em seus olhos. Ele estava ali, por suas promessas e ameaças, e não parecia disposto a desistir. Você acha que pode me deixar assim, Clarice? Ele provocou com um tom de desprezo. Acha que um abrigozinho pode me impedir? Eu sou parte de você. Isso nunca vai mudar. Clarice sentiu seu estômago revirar, mas não tinha forças para retrucar. Apolo deu um passo à frente, o olhar fixo em Davi. Vá embora. Ela não quer mais nada com você. A voz dele era baixa, mas carregava um poder que fez o ambiente vibrar. Davi riu, desdenhando. E quem é você para decidir isso? Um mero trabalhador rural? Ele avançou um passo desafiador. Clarice percebeu a tensão, cada segundo se arrastando como se o tempo estivesse sendo esticado a um limite insuportável. Então, em um movimento rápido, Apolo se virou para Clarice. Trust me, ele sussurrou, quase que como um mantra. Clarice sentiu uma onda de confiança ao ouvi-lo. Mas a cada instante, a situação piorava. Eu já vi esse tipo de coisa antes. Davi começou a andar em círculos, como um predador avaliando sua presa. É indo assim, não é? Você consegue alguém que a faça sentir-se segura, como se a protegesse. Mas no fundo, você sabe que ninguém pode proteger alguém como você. Olhe sua história. Você se atrai por problemas. Clarice sentiu suas emoções borbulharem. Para de falar assim! Você não sabe nada sobre mim! Sua voz tremia, mas havia algo novo, alguma coragem brotando dentro dela. Davi sorriu novamente, mas agora havia algo diferente. Algo que fez Clarice estremecer. Ele gesticulou em direção à porta. Você realmente acha que eu deixaria você ir tão facilmente? O tom dele estava mudando, e a bravata se convertia em algo mais sombrio. Você não percebe? Você olhou para esse cara, e, enquanto você o desejava, ele estava apenas esperando para revelá-la a verdade. A porta se abriu com um estrondo, e a luz externa iluminou a sala. Clarice ficou cega por um instante, mas quando seus olhos se ajustaram, viu algo que a fez congelar. Atrás de Davi, 2 homens altos e imponentes entraram. Seu tempo acabou, Clarice. É hora de você voltar. A voz de um dos homens era baixa, mas carregava um poder que reverberou nas paredes da casa. Clarice percebeu que seus sonhos de liberdade estavam ameaçados de novo. Enquanto Davi sorriu triunfante, ela sentiu uma onda de desespero dominar seu corpo. Quem são eles? Perguntou, mas a resposta estava estampada no rosto de Davi. Meus novos amigos, ele disse com um tom cruel. E Clarice, eles não estão aqui para brincar. Apolo se posicionou à frente de Clarice, sua firmeza mostrando que ainda havia uma luta a ser travada. As palavras do homem a traçou em um arco de confusão. Você está com medo deles? Está com medo de mim? A voz de Apolo tremulava, mas havia um fogo dentro dele que Clarice não conseguia ignorar. E ali, entre sombras e luz, entre passado e futuro, a verdade começava a se desvelar. O que Apolo realmente era? E por que Davi estava tão determinado a trazê-la de volta? O peso nos ombros de Clarice aumentava. O medo engoliu sua coragem, mas havia algo mesmo dentro dela. Uma última fagulha de esperança. A batalha entre eles estava apenas começando. E nesse jogo de manipulação e revelações, Clarice sabia que a única coisa mais perigosa do que Davi era o que Apolo esconderia a seguir. Apolo ficou de pé, como uma rocha sólida entre Clarice e Davi, mas no fundo de seu olhar
Havia um brilho que Clarice nunca tinha notado antes. As horas de conversa, a conexão que eles haviam criado, agora pareciam distantes, quase irreais. A porta se fechou com um baque seco, cortando a conversa que fervilhava no ar. Clarice sentiu um nó na garganta. Ela precisava saber a verdade. Davi começou a rir, um risinho que ressoava como um eco maligno na sala. Você ainda não entendeu, né? Ela é minha, sempre foi. Ele gesticulou para os homens atrás dele, seus novos aliados, e Clarice sentiu um arrepio. Quando foi que Davi se cercou de tanta violência? Clarice, deixe de sonhar, Apolo disse. Seu tom firme, mas a hesitação estava lá. Ele olhou para Davi, depois para os homens que se aproximavam. E você, Davi, vai usar esses caras como se fossem sua segurança pessoal? A raiva na voz de Apolo era palpável, e por um momento Clarice viu alguém além do simples trabalhador rural. Você não sabe nada sobre mim, Davi gritou, os olhos estreitados. Esse cara não vale nada. Você está apenas se enganando de novo. Esse é o seu problema, Clarice, sempre se deixando levar pela aparência. Ele disse isso com um desprezo ácido, como se estivesse desnudando a fragilidade dela. Clarice fez uma pausa. Ela podia sentir a tensão, os olhares pesados nas costas. A pressão subia. Mas havia algo mais no ar. Um cheiro de pólvora. Algo prestes a explodir. Você sempre foi controladora, Davi. Eu não sou mais sua. Apolo, ele é melhor do que você jamais será. A voz de Clarice agora saiu alta, cheia de uma coragem nova que a surpreendeu. Davi sorriu com desdém. Mas naquele instante, algo mudou. A expressão de Apolo ficou severa. E seus olhos brilharam de um jeito que fez o coração de Clarice disparar. Havia uma ferocidade ali que ela nunca tinha visto. Vá embora, Davi. Esse jogo acabou, Apolo falou. E a sala tornou-se silenciosa por um momento, como se o tempo tivesse parado. Mas então, com um movimento rápido, Davi retirou algo do bolso. Você acha que sabe quem é? Que é assim que as coisas funcionam? Vamos ver se você realmente é tão forte, Clarice. Ele jogou um objeto no chão e, com um barulho estrondoso, uma pequena explosão iluminou o ambiente com um fogo instantâneo. A cena foi rápida, mas o impacto foi devastador. Clarice caiu ao chão, coberta de sujeira e confusa. O eco da explosão ainda reverberava em seus ouvidos. Quando olhou para cima, apavorada, viu Apolo lutando contra um dos homens de Davi. O brilho sombrio nos olhos de Apolo havia sumido. Agora havia algo mais neles, como um desafio. Ele não era só um trabalhador rural. Ele tinha uma força selvagem. E ali, naquele momento, tudo se transformou. Clarice percebeu que as coisas nunca foram como pareciam. Apolo não era quem ela pensava. Os homens a quem Davi chamava de amigos estavam prestes a agir, e o seu abrigo, que deveria proporcionar segurança, agora parecia uma armadilha. No chão, entre entulhos e fumaça, Clarice sentiu que a verdade a atingia de uma forma brutal. Você deveria ter ficado longe, Apolo gritou, empurrando o homem, enquanto as coisas se desenrolavam diante de seus olhos. O pânico começou a crescer. Uma explosão de revelações, um quebra-cabeça que se desfazia sob seus pés. E então, quando tudo parecia prestes a se resolver em caos, Clarice viu algo reluzente na mão de Davi. Um tiro disparou. O som ecoou como um trovão. E no instante em que tudo parou, Clarice se perguntou se veria Apolo novamente. A batalha entre eles não tinha terminado, mas daquele dia em diante, nada seria como antes. A verdadeira identidade de Apolo estava prestes a ser desnudada, e os segredos que ele escondia eram mais devastadores do que ela jamais poderia imaginar. Clarice estava paralisada, o coração pulando dentro do peito. O eco do tiro ainda reverberava na sala, mas o que mais a aterrorizava era o olhar de Apolo, agora intenso,
como se reservasse segredos ancestrais. A poeira da explosão pairava no ar e a visão embaçada dela se ajustou lentamente às sombras que se moviam, tanto fora quanto dentro dela. Davi sorriu, um sorriso maligno que sufocava o ar. Veja, Clarice, você sempre se deixa levar pelo brilho dos olhos de um estranho. Mas isso não é nada mais do que uma armadilha. Ele gesticulava, o olhar satisfeito. Assim que ele não puder protegê-la mais, você vai me procurar de novo. O homem que Apolo enfrentava se levantou e a atmosfera estava eletricamente pesada. Um embate estava prestes a acontecer, mas Clarice não podia tirar os olhos do homem que tinha a arma. Ele se movia como um lobo, ágil, calculista. Apolo, por outro lado, parecia uma fortaleza, mas havia algo mais ali, uma ferocidade ocultada. Foi quando tudo aconteceu rápido. Um estrondo. A janela se estilhaçou e um terceiro homem surgiu, escorregadio como uma sombra. O impacto foi brutal, e Clarice mal teve tempo para processar a cena. O novo homem vestia um terno fino, desacostumado no cenário de luta. Seus olhos estavam frios, como se soubesse que a situação não era apenas uma briga de defesa. Ele olhou para Davi e, em um movimento rápido, apontou um dedo acusador. Você é um idiota, Davi. Isso era tudo que você tinha a oferecer? As palavras cortaram a tensão no ar como uma faca afiada. Clarice sentiu um turbilhão em seu estômago. Quem é você? Ela conseguiu perguntar, dominada pelo medo e confusão. Alguém que você deveria temer, o homem respondeu. A voz suave, mas tão cortante que a fez estremecer. Ele se virou para Apolo. Você não devia estar aqui. Acordou um leão adormecido. Naquele instante, Apolo congelou. O olhar dele mudou. Não era mais um trabalhador rural, mas um homem com um passado sombrio. O que Clarice não sabia, e o próprio Apolo não tinha revelado, era que ele era mais do que parecia. Ele não era só um protetor, era também um fugitivo. Alguém com muitos inimigos. Davi olhou apavorado para o homem interno. Você não pode estar falando sério. Ele é só um homem. Mas a voz de Davi começou a falhar e o medo se infiltrava em suas palavras. Clarice sentiu o mundo girar de cabeça para baixo. A cada revelação, suas certezas se desfaziam. Apolo não era apenas um trabalhador rural. Ele era um foragido, um homem que havia estado no centro de uma guerra subterrânea. As memórias de conversa tranquila agora estavam cobertas de mentiras. E ela, tentando escapar, se viu arrastada ainda mais fundo. Você me enganou? Ela perguntou, a dor e o desapontamento transbordando em sua voz. Você poderia ter me contado a verdade. Ou queria te proteger, Apolo respondeu, a gravidade climaxando em seu tom. Mas agora não há mais tempo para essas verdades ou mentiras. Eles não vão parar até encontrar o que querem. O outro homem, que tinha a porta aberta para o caos, despertou. As vozes na sala se tornaram um eco de ameaças e palavras não ditas. O passado de Apolo estava se revelando em cada grito, e Clarice não sabia em quem confiar. Com um movimento rápido, Apolo puxou Clarice para trás dele. O olhar dele, agora feroz e protegido, parecia repelir tudo ao redor. Confie em mim, murmurou ele, mas o que seu coração gritava era: o que é verdade? Enquanto Davi estava prestes a atacar, uma luz forte inundou a sala. E por um momento, tudo ficou estático. Clarice se viu cercada, não apenas por inimigos, mas pela volante da incerteza. A história que ela conhecia estava desmoronando e as peças desse quebra-cabeça ficavam mais obscuras a cada instante. E com cada batida do coração, Clarice percebeu que ninguém, nem mesmo Apolo, estava a salvo. A guerra não era apenas lá fora. Agora estava dentro dela.
O que mais permaneceria escondido? O que mais ela ainda não sabia sobre o homem que a fizera sentir segurança, quando, na verdade, ele era parte de um mundo que ela jamais poderia imaginar? E assim, a noite caiu, mas o verdadeiro tempestade apenas começou. O eco do tiro ainda reverberava na sala, e Clarice se sentia paralisada, presa em um instante que parecia durar uma eternidade. A poeira da explosão deixava o ar pesado e uma fumaça densa começou a se formar, obscurecendo a visão. O que quer que estivesse prestes a acontecer a tornava incapaz de mover um músculo. Então, Apolo, com um movimento instintivo, empurrou Clarice para trás de si, enquanto sua forma imponente se destacava contra o caos. Os olhos dele. O som da luta começou a se transformar em gritos e latidos, uma dança caótica que ecoava no espaço limitado da sala. Clarice queria gritar, mas as palavras estavam presas na garganta. Você não pode escapar, Davi gritou, sua bravata agora se misturando com desespero. O homem de terno olhou para Apolo, e Clarice percebeu que havia um entendimento entre eles, uma tensão carregada de história e segredos ocultos. Era como se eles jogassem um jogo muito mais perigoso do que ela conseguia compreender. Foi então que tudo mudou. O homem com o terno, com um movimento rápido, puxou um objeto de dentro da jaqueta, um dispositivo pequeno e brilhante que se acendeu em sua mão. Clarice sentiu um frio na espinha. Eu não queria chegar a isso, Davi, mas você me deixou sem escolha. Não, não faça isso! Davi implorou, seu orgulho desmoronando, enquanto o desespero enchia o ambiente. Mas a determinação no olhar do homem interno era inabalável. Ele pressionou um botão e, de repente, um alarme ensurdecedor cortou o ar, fazendo todos se encolherem. O que você fez? Apolo gritou, agora mais consciente. A expressão de Davi mudou, a confiança se esvaindo rapidamente. Você não deveria ter me seguido até aqui. O homem interno sorriu de forma sombria, como um mestre de marionetes que finalmente revelou suas cordas. Eu sempre fui o responsável. Acabou a brincadeira. E com essa afirmação, um brilho sinistro se acendeu em seus olhos. Clarice, enquanto tentava entender o que estava acontecendo, percebeu algo mais. O alarme não só alertava sobre a briga, era um alerta para que outros viessem. O mundo que ela pensava que conhecia começou a desmoronar diante dela. Os eventos e os segredos que a cercavam pareciam criar uma teia inextricável de traições e mentiras. Antes que pudesse refletir, uma porta lateral se abriu com uma força avassaladora e um grupo de homens uniformizados invadiu a sala. O caos se intensificou e Clarice viu a luta transbordar em um redemoinho de sombras e gritos. Apolo lutava com dois homens ao mesmo tempo. Seu corpo se movia com uma precisão precisa, enquanto Davi tentava recuar. Mas a situação estava além do seu controle. Nesse emaranhado de violência, um grito cortou o ar. Era Clarice, e dela surgiu um entendimento horrível. Entre os gritos e os golpes, ela reconheceu aquele homem interno. O choque dormia em suas veias quando a conexão se firmou. Você é irmão de Davi? Indagou, o coração acelerado. A expressão do homem interno endureceu. Isso foi uma falha, Clarice. Eu deveria ter escondido isso de você melhor. E com essas palavras, o chão sob seus pés finalmente se despedaçou. Ela estava no centro de uma rivalidade familiar. Um conflito que a tornava uma peça de xadrez naquele jogo mortal. O desespero tomou conta de Clarice, seu corpo já lutando para se manter firme. A batalha agora não era apenas sobre retorno ou liberdade. Era uma luta pela sobrevivência. E o que antes era uma busca por abrigo, agora levava a uma tempestade incontrolável. Cada revelação corria como um veneno, fraturando a confiança e mostrando que nem tudo era o que parecia. Nem Apolo, nem Davi,
nem mesmo ela mesma. E enquanto a luta se desenrolava ao seu redor, Clarice percebeu que o mais perigoso não eram apenas as balas ou os punhos voadores, mas os laços obscuros que aprendiam ao passado e as revelações que ainda estavam por vir. Entre a discórdia e a opressão, o que mais se esconderia nas sombras? O grito de uma sirene aumentou, iluminando não apenas a sala, mas também o futuro incerto que aguardava Clarice. Clarice estava paralisada, o coração batendo com força dentro do peito. O alarme ensurdecedor fazia suas orelhas doerem e tudo ao seu redor parecia desmoronar. No meio do caos, a figura de Apolo se destacava, firme e forte, e por um breve momento ela se sentiu protegida. Mas então, a face dela se transformou ao perceber que Davi não era o único com intenções ocultas. O homem interno tinha um olhar gelado. Enquanto todos lutavam, ele murmurou, e palavras cheias de desdém preencheram o ar. Clarice não podia processar o que estava acontecendo, mas o medo a envolveu como uma correnteza arrastadora. Então uma luz intensa penetrou a sala, e a porta explodiu. Era a entrada de mais homens, mas não eram apenas criminosos, eram policiais. Mas havia algo mais. Dentro daquela confusão, em meio ao caos e à fumaça, Clarice viu algo que jamais poderia imaginar. Um dos homens uniformizados avançou para a frente, afastando Davi rapidamente. Quando o homem tirou o capuz, Clarice ficou paralisada. Era um rosto conhecido, alguém que ela jamais esperava ver ali. Era Lucas, seu irmão. Clarice, você está bem? A preocupação na voz dele trouxe um turbilhão de emoções. Mas o que era Lucas fazendo ali? Ele estava envolvido nisso? Ele tinha que ser uma vítima, assim como ela. Mas o olhar que ele direcionou a Davi parecia mais como um aliado do que um irmão. O nó na garganta de Clarice se apertou. Lucas, o que você está fazendo? Você é um policial? Ela queria entender. As revelações estavam caos. A cada pergunta, mais respostas surgiam. Lucas olhou para Apolo, depois para Davi, e finalmente voltou para ela. Eu não queria que você ficasse envolvida. Eu só queria proteger você. A voz dele era um misto de desespero e urgência, e o medo de perder ela deixava seus olhos úmidos. O ritmo da briga se intensificou. Davi, percebendo que sua vantagem havia sumido, começou a gritar. Vocês não entendem! Isso não acaba aqui! Vocês estão todos em perigo! A ameaça na voz dele era palpável, enquanto seus homens lutavam contra os policiais. Silêncio! Lucas gritou e todos pararam. Ele estava quase tremendo. Davi, você não pode mais fazer o que quiser. Você está cercado. Haviam outras unidades da polícia cercando a propriedade. Cercado? Davi riu, mas não havia alegria em seu sorriso. Você e eu sabemos que isso não vai terminar bem. Você se esqueceu de quem eu sou? Nesse momento, o homem interno avança perigosamente em direção a Davi, colocando seu braço em volta do pescoço dele. Acho que você esqueceu quem é mais forte aqui. O homem sussurrou alguma coisa, e Clarice sentiu o calafrio percorrer sua espinha. Os segredos pareciam batucar no fundo de sua mente. O que você sabe que eu não sei? Davi gritou, seus olhos se arregalando. Ele estava desesperado, preso em uma teia que não entendia mais. E a verdade que mais doía era que Clarice estava também, perdida em meio à confusão. Apolo, percebendo a crescente tensão, virou-se para Clarice. Eu vou precisar que você confie em mim, agora mais do que nunca. E naquele olhar, ela viu não só proteção, mas uma promessa. Mas o que exatamente ele escondia? Era uma confiança que estava por um fio, uma linha fina entre amor e traição. Enquanto tudo isso acontecia, o homem interno puxou de repente uma arma e apontou para Davi. Os corações dispararam. Clarice sentiu o tempo parar. A respiração dela ficou presa na garganta. O que estava acontecendo? E então, antes que alguém pudesse reagir, uma explosão ressoou. O chão tremeu sob eles, e o impacto arremessou Clarice para trás. Tudo escureceu. Quando a luz voltou a clarear,
A cena era outra. Davi e o homem interno estavam deitados no chão, e o Lucas estava em pé, sem saber o que fazer. Mas a revelação que Clarice viu em seus olhos era mais devastadora. Ele não estava ali para salvar. Lucas era parte da confusão, infiltrado. A máscara havia caído. A verdade feia se revelou. A própria proteção que ela buscava estava ao lado de quem ela antes confiara. E com isso, o que sobraria para Clarice? Em meio a um mar de incertezas, ela não sabia se o verdadeiro perigo não era o que estava fora, mas sim o que se escondia mais próximo dela. Clarice ficou paralisada, o ar gelado cortando como uma lâmina afiada. O eco da explosão ainda tremia nas paredes, e a realidade estava deslizando sob seus pés. Quando a poeira começou a se assentar, um pensamento se instalou em sua mente. A cena diante dela parecia um pesadelo. Lucas, seu irmão, estava no centro da confusão, e a expressão em seu rosto era de puro desespero. Mas o que mais a marcou foi o olhar intenso de Apolo, que agora revelava uma ferocidade que ela nunca tinha visto antes. O que ele realmente era? Os fragmentos de seu passado começaram a flutuar em sua mente enquanto Lucas se aproximava. A tensão palpável no ar. Clarice, você precisa entender. Lucas falou, a voz tremendo. Mas no fundo, ela já estava começando a duvidar de tudo o que conhecia. Ele queria protegê-la. Mas de quem? Davi estava atordoado, cercado por homens armados. E se debruçar na luta apressada, mas a preocupação de Clarice estava com os segredos que agora pareciam rodeá-la. E então, um grito cortante rasgou a sala. Era o homem interno, agora em pé e com a arma em punho, se virou. Clarice gritou, o desespero provocando um novo impulso dentro dela. Ele não tem nada a ver com isso. Silêncio! O homem interno rosnou, a frieza na voz quase palpável. Ele estava se divertindo, secado pela luta, mas sabia que ainda tinha as cartas em suas mãos. Como o maestro de uma sinfonia de desespero. Com um gesto rápido, ele girou e, em uma fração de segundo, disparou a arma. O som do tiro cortou o ar como uma lâmina, e o corpo de Davi despencou. Clarice gritou, o coração parando. O mundo em volta dela desabou. Ela nunca tinha visto a vida deixar os olhos de alguém tão rápido. Davi caiu como um boneco de pano, e o tempo pareceu desacelerar. A sala se encheu de horror e confusão. Mas a sensação de perda e surpresa rapidamente se transformou em outra coisa. Uma revelação. Um outro homem, que antes estava nas sombras, se viu e tirou a máscara. Clarice ficou paralisada. Era um rosto familiar, mas que ela nunca esperava ver ali. Era o pai dela, o homem que havia desaparecido quando era apenas uma criança, agora estava bem ali, imerso em um jogo mortal. Pai? A palavra saiu de seus lábios como um sussurro, um grito de dor e confusão que colidia com o horror momentâneo. Ele havia sido o verdadeiro maestro de tudo isso. A traíra, a falta, a dor que ela sentiu por todos aqueles anos. O homem que deixou uma ferida aberta em sua vida agora estava de volta, derrubando os pilares sobre os quais ela havia construído sua realidade. Clarice, ele se aproximou, visivelmente abalado. Por que você está aqui? Você não devia se meter nesse jogo. Desesperada, Clarice começou a deslizar para trás. Você estava por trás disso tudo? Você me traiu mais uma vez. Sua voz ficou embargada. Não era só Davi a ameaça. Agora era seu próprio pai, um fantasma do passado ressurgindo em meio ao caos. A fúria finalmente tomou conta de Apolo. Ele se ergueu, determinado a proteger Clarice de qualquer forma possível. Você não vai fazer mais mal a ela, disse ele, avançando. Mas a cena se tornava um labirinto de emoções e sentimentos confusos. Clarice não sabia como lidar com isso. A traição de Davi parecia agora insignificante diante do peso que seu pai representava. A sala começou a vibrar, cada rosto lá presente refletindo horror e raiva.
As emoções se entrelaçavam em um coro de incertezas. Clarice, eu não sou o que você pensa, disse o pai, as mãos erguidas em um gesto de rendição. Mas alguém precisava ser responsabilizado nessa bagunça. Lucas se aproximou, e a voz dele tremia ao falar. Pai, você não pode soltar isso. Essa não é a hora para mais mentiras. A tensão estava elétrica. O passado de Clarice se revelava, e cada revelação a derrubava mais. E enquanto seu mundo desmoronava ao seu redor, ela percebeu que as respostas não estavam apenas nas pessoas ao seu redor, mas dentro dela mesma. O que mais se esconderia nas sombras? O que ela realmente sabia sobre aqueles que a cercavam? As perguntas fervilhavam em sua mente, enquanto a cena diante dela ficava mais caótica. O peso da verdade estava prestes a desmoronar, e Clarice sabia que a tempestade estava apenas começando. Clarice estava paralisada, o ar gelado cortando como uma lâmina afiada. O eco da explosão ainda tremia nas paredes, e a realidade estava deslizando sob seus pés. Quando a poeira começou a se assentar, um pensamento se instalou em sua mente. A cena diante dela parecia um pesadelo. Lucas, seu irmão, estava no centro da confusão, e a expressão em seu rosto era de puro desespero. Mas o que mais a marcou foi o olhar intenso de Apolo, que agora revelava uma ferocidade que ela nunca tinha visto antes. O que ele realmente era? Os fragmentos de seu passado começaram a flutuar em sua mente, enquanto Lucas se aproximava, a tensão palpável no ar. Clarice, você precisa entender, Lucas falou, a voz tremendo. Mas no fundo, ela já estava começando a duvidar de tudo o que conhecia. Ele queria protegê-la, mas de quem? Davi estava atordoado, cercado por homens armados, e se debruçar na luta apressada. Mas a preocupação de Clarice estava com os segredos que agora pareciam rodeá-la. E então, um grito cortante rasgou a sala. Era o homem interno, agora em pé e com a arma em punho, se virando para Lucas. Se você não quer outro tiro disparado, faça com que o Davi se revele. Ou talvez seja melhor para você ficar fora disso. A disparidade da cena fez o estômago de Clarice girar. O jogo havia mudado novamente. Você não pode ameaçar meu irmão, Clarice gritou, o desespero provocando um novo impulso dentro dela. Ele não tem nada a ver com isso. Silêncio! O homem interno rosnou, a frieza na voz quase palpável. Ele estava se divertindo, cercado pela luta, mas sabia que ainda tinha as cartas em suas mãos, como um maestro de uma sinfonia de desespero. Com um gesto rápido, ele girou e, em uma fração de segundo, disparou a arma. O som do tiro cortou o ar como uma lâmina, e o corpo de Davi despencou. Clarice gritou, o coração parando. O mundo em volta dela desabou. Ela nunca tinha visto a vida deixar os olhos de alguém tão rápido. Davi caiu como um boneco de pano e o tempo pareceu desacelerar. A sala se encheu de horror e confusão. Mas a sensação de perda e surpresa rapidamente se transformou em outra coisa. Uma revelação. O homem interno olhou para Clarice e, em outra fração de segundo, tudo mudou. Davi tinha que morrer, porque ele estava prestes a contar a verdade. A voz dele era fria, cortante, e as palavras reverberaram na cabeça de Clarice como um eco horrível. Ele estava prestes a revelar quem você realmente é. Ele apontou para ela e o dedo parecia a extensão de uma espada afiada. Quem eu realmente sou? O desejo de Clarice de compreender a situação cresceu, mas o medo era maior. Ela olhou para Lucas e viu a confusão em seu rosto. Lucas, o que ele quer dizer com isso? Então, como se o universo tivesse decidido lançar a verdade à força, o homem interno continuou. Clarice, você não é apenas uma mulher comum. Você é a filha do homem que destruiu nosso império.
a última herdeira da linhagem que deve ser eliminada. Cada palavra cortava como vidro e o ar se tornava pesado. Naquele instante, tudo girou. O passado de Davi, a presença de Lucas, a identidade de Apolo, tudo isso agora parecia um teatro do absurdo. Clarice viu seu mundo se despedaçar. A raiva e a tristeza começaram a se misturar em sua mente. Isso não pode ser verdade. O que você acha que aconteceu quando seu pai desertou? Ele nos traiu. Você, Clarice, é a chave para os nossos planos. E agora que você está aqui, não podemos deixar você sair, disse o homem interno. Com um sorriso sombrio, Clarice sentiu um nó se formar na garganta. Mas eu não sabia. Ela se virou para Apolo, buscando por respostas nos olhos dele. A conexão que sentiram na fazenda agora parecia totalmente desmistificada. Apolo, diga que isso não é verdade. Mas Apolo apenas a encarou, uma luta visível em seu olhar. Clarice, eu queria te proteger, mas não posso. Meus inimigos são os seus agora. O mundo ao redor dela parecia girar fora de controle. As memórias da infância, as histórias contadas, as promessas de um futuro melhor, todas empurradas para o abismo. O que ela realmente sabia sobre sua família. E o que Apolo estava disposto a fazer? Antes que pudesse processar mais alguma coisa, um novo som, um estrondo furioso, ecoou pela sala. O teto começou a rachar, pedaços de gesso caindo sobre eles. A cena se desdobrava em um pesadelo ainda mais profundo. Mas as perguntas agora queimavam com um poder novo. Vocês vão ter que escolher de que lado estão, porque a tempestade não vai parar até que todos os segredos sejam revelados. Assim, o caos reinou. Clarice percebeu que não era apenas uma questão de sobrevivência, mas de quem ela realmente era e o que isso significava para todos ao seu redor. E, enquanto a tempestade se aproximava, a verdade ainda tinha muito mais a revelar. Clarice estava paralisada, o ar pesado cortando como uma lâmina afiada. O homem interno virou seu olhar para ela, e a sala estava em um silêncio mortal. No meio do caos, um brilho de luz chamou a atenção de todos. Clarice se virou e viu Apolo com uma expressão pronta para a ação. Ele estava concentrado, seus olhos escaneando o ambiente. Então, um estalo. A porta de entrada se abriu violentamente, e um grupo de homens entrou, armados e decididos. Era como se uma tempestade tivesse invadido o lugar. O oficial liderando a carga era reconhecível, e a expressão de incredulidade tomou conta de Clarice. Tiago! Ela nunca imaginou ver seu velho amigo trabalhando ao lado da polícia, e enquanto a confusão dominava o ambiente, o coração dela se encheu de esperança. Ele era alguém que poderia ajudar. Clarice, o que você está fazendo aqui? Precisamos sair agora! Ele gritou, o olhar preenchido de preocupação. A adrenalina em seu tom fez com que ela se sentisse viva, como se um novo caminho estivesse se abrindo. Mas a realidade logo se impôs novamente. Davi, ainda caído, parecia em choque, mas não derrotado. O homem interno desviou a atenção dele para Tiago, a raiva se intensificando. Você não pode ficar no meu caminho. Saia da frente ou vai se arrepender. O tom da voz dele era cortante, e tudo parecia à beira de um colapso. Neste instante, Clarice decidiu que não ia mais ficar paralisada. Não, Tiago, ele está mentindo. Na verdade, meu pai. A frase dela foi interrompida por um eco fortíssimo que iluminou o ambiente. Um trovão, ou talvez o barulho de explosões se aproximando. Era difícil distinguir. Clarice! Apolo gritou, puxando-a para mais perto, em um ato de proteção. Mas algo começou a mudar. O chão de repente tremeu mais forte e todo mundo parou. A realidade dele se alterou em segundos. As paredes estavam chorando com rachaduras, pedaços de gesso e poeira começando a cair. Tem que ser um bombardeio, Tiago exclamou,
enquanto procurava por um abrigo. Mas não era só isso. O homem interno, assombrado, olhou para Davi e a adrenalina na sala se tornou um calor insuportável. Vocês não podem me parar. Isto está além de vocês. De repente, algo inesperado aconteceu. O corpo de Davi estremeceu, e antes que qualquer pessoa pudesse compreender, ele puxou algo brilhante do bolso. Era um dispositivo, e ele começou a pressionar botões freneticamente. Se não me deixarem ir, todos vocês vão se arrepender. Davi, não! Clarice gritou, o coração acelerando. Mas era tarde demais. Com um movimento brutal, o dispositivo começou a emitir um zumbido ensurdecedor, e Clarice sentiu a pressão no ar mudar. Ele não está ameaçando só a gente. Ele está chamando reforços, Tiago disse, e o pânico se espalhou pelo grupo. Uma corrida contra o tempo havia começado, e a atmosfera estava carregada de confrontos e arrependimentos. Naquele momento, Apolo mirou em direção a Clarice, seus olhos gritando uma verdade antiga. Eu sou mais do que um simples trabalhador rural. O que Davi fez, ou o que ele sabe, é apenas uma fração do que eu sou. Clarice congelou, o choque a assolando. Então você também sabe sobre o dispositivo? O que isso significa? Sua mente girava com tudo o que estava acontecendo. Os laços, as traições e agora Apolo revelando que ele não era quem parecia. A luta era muito mais profunda e as feridas de sua vida estavam prestes a se expor. O tempo congelou ao ouvir o barulho que se aproximava. Um estrondo ecoou de longe. Clarice olhou para os rostos ao seu redor. O medo se apoderava de todos, mas dentro dela havia uma centelha. A certeza de que uma vez mais tudo poderia mudar. Apolo, o que você não me contou? Agora a urgência na voz dela era palpável e a tensão crescia ao redor. Você tem que me dizer a verdade. Enquanto o som se tornava ensurdecedor e tudo ainda em caos, Clarice percebeu que o verdadeiro drama estava apenas começando. E com o choque das revelações se desdobrando, a própria identidade dela estava em jogo. O que mais estava por vir? E quem realmente eram os personagens nesse tabuleiro que estava prestes a pegar fogo? A batalha pela verdade só recém se iniciava, e os laços de amizade estavam prestes a ser cortados de uma forma que ninguém esperava. Clarice olhou em volta, a adrenalina pulsando em suas veias. O caos estava se desenrolando, e a sala vibrava com tensão. O homem interno estava prestes a explodir, e tudo estava prestes a desmoronar. Mas ela não podia ficar paralisada. Olhos nos olhos de Apolo, ela sentiu um impulso. Agora ou nunca. Tiago, vá atrás dele! Ela gritou, apontando para Davi. A expressão de Tiago mudou instantaneamente, e ele partiu em disparada. O tempo parecia estar se arrastando em câmera lenta, mas Clarice sabia que eles precisavam agir rápido. A tensão estava lá, palpável, enquanto o eco do dispositivo acelerava a contagem regressiva. Apolo, com um olhar determinado, se posicionou na frente dela. Eu vou manter todos seguros. Confie em mim. O sotaque mais firme que ela já ouvira. O coração dela disparou. Davi estava tremendo. Seu olhar confuso entre seus aliados e seu próprio destino. Você não pode fazer isso, gritou. Mas Apolo já estava em movimento, avançando em direção ao homem interno. O embate entre eles era uma dança mortífera. Um soco aqui, um golpe ali, e Clarice sentiu seu estômago revirar. Então, tudo aconteceu rapidamente. O chão estremeceu enquanto a tensão culminava. Um grito de Davi cortou o ar quando Tiago conseguiu segurá-lo, mas no fundo, a sala estava quase sucumbindo ao desespero. O barulho de sirenes chegava cada vez mais perto, e ela sentiu que precisava agir. Davi, pare com isso agora! Ela gritou, a voz tremendo. O olhar dele se fixou nela, e por um momento
todas as memórias do passado vieram à tona. Eu não sou quem você pensa. Você só quer me trazer de volta por causa do que estamos ligados, não da pessoa que eu sou agora. E então a sombra do pai dela começou a se desenhar nas conversas, que nem ela tinha plena consciência. O homem interno estava controlando tudo. Um movimento e a dinâmica virava. O caos havia se estabelecido, e enquanto a luta continuava, Clarice percebeu que a chave estava nas escolhas dela. Com coragem no coração, ela se aproximou do homem interno. Chega! Você não pode mais controlar a minha vida. A determinação em sua voz ressoou na sala, e todos pararam por um momento. A tensão estava tão densa quanto a fumaça ao seu redor. O homem interno sorriu, mas havia algo sombrio em sua expressão. Você não tem ideia do que está dizendo, Clarice. Não se esqueça do que você realmente é. A resposta dele vibrou com um eco de ameaças e sutilezas. Clarice respirou fundo. As palavras dela surgindo com um peso que ela nunca imaginou ter. Eu sei quem eu sou, e isso não me define. Eu não sou produto de suas traições. Os olhares se cruzaram, e naquele segundo o tempo pareceu parar. E assim uma decisão foi tomada. Apolo, Tiago e Clarice uniram forças contra aqueles que querem manipulá-los. Uma onda de esperança tomou conta dela, uma luz em meio às trevas. Não era apenas uma luta pelas suas vidas, mas pela verdade que eles desejavam. As sirenes ficaram mais perto, e Clarice percebeu a possibilidade de um novo começo. Não sem dor, não sem lutas, mas com um futuro onde ela poderia finalmente se libertar. Apolo estava ao seu lado, segurando a mão dela como um símbolo do apoio que ela tanto precisava. Vamos acabar com isso! Gritou Tiago, lançando-se em frente, enquanto Clarice, com um brilho nos olhos, sentiu o poder da liberdade se aproximando. Era um fim, mas também um começo. O futuro permanecia incerto, mas Clarice estava determinada a enfrentar qualquer tempestade que viesse. O mundo que se desenrolava diante dela estava carregado de possibilidades, e assim, a história deles terminava naquela sala, mas a jornada estava longe de acabar, porque a coragem e a verdade podiam finalmente se erguer das sombras, e quem sabe, a amizade e o amor pudessem florescer novamente. Mas antes de seguir adiante, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final incrível. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho emocionante. Não espere nem mais um segundo. Apenas verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.